dar início a mais uma novena missionária. Hoje, primeiramente, quero agradecer a Deus, depois a dona da casa, né, que aceitou nós fazer o nosso encontro aqui. E quero dizer também para vocês que elas são as mais novas dizimistas da comunidade. É a hora de usar a cabeça? Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo ao nosso encontro da novena missionária, com o tema Inde da Igreja Local aos Confins do Mundo. E o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Vamos juntos rezar e refletir sobre a necessidade de sermos uma igreja de saída, acolhedora, próxima das pessoas e missionária. Para que isso aconteça, é necessário nos desinstalarmos de nosso comodismo e colocarmos em prática o mandato missionário de Jesus. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Iniciamos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor, teus hinos de amor. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. irmãos e irmãs, estejam com vocês a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, fonte e sustento da missão. Bendito Senhor, que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos com grande entusiasmo essa novena missionária. Após 3 anos refletindo sobre a natureza missionária da Igreja e sobre o ser missão, o tema deste ano nos ajuda a aprofundar a relação entre a Igreja local e a missão adigentes, enquanto o lema bíblico nos faz permanecer em sintonia com o 3º ano vocacional que a Igreja do Brasil está celebrando, e também com a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. No ano passado, tivemos a riqueza de celebrar o ano jubilar missionário, que animou a caminhada missionária da Igreja do Brasil. Iniciamos 2023 voltados para a preparação ao 5º Congresso Missionário Nacional, que acontecerá em Manaus, nos dias 15 ou 10 a 15 de novembro de 2023, tendo como horizonte que será realizado em Porto Rico, no próximo ano.
durante a caminhada se manifesta no pedido sincero. Fica conosco, Senhor. O Senhor permanece e, com o gesto familiar da partilha do pão, faz com que os olhos dos discípulos se abram imediatamente. Eles retornam o caminho, não mais desiludidos, mas repletos da alegria que brota do encontro com a Discípulos missionários são mulheres e homens que põem os pés a caminho, cativados e motivados pelo amor de Cristo, que lhes faz arder o coração. Os pés dos discípulos missionários estão fincados na realidade da própria igreja local e da realidade que o circunda. No entanto, sua vida missão não se esgota. Na realidade, e todos os povos até os confins da terra. O discípulo missionário tem consciência de que todos têm o direito de receber o Evangelho e os cristãos têm o dever de aclamá-lo sem excluir ninguém. O Papa não se cansa de reafirmar a validade perene da missão adigentes, a necessidade de viver uma verdadeira conversão missionária, porque a ação missionária é o paradigma de toda a obra da Igreja. Entrando no processo missionário nacional, queremos descobrir novos caminhos de atuação missionária, a partir da experiência evangelizadora da Igreja na Amazônia. Desde o coração da Amazônia, queremos nos abrir até os extremos do mundo, para potenciar a cooperação missionária e despertar o novo vigor. Com muita alegria, possamos aclamar o Santo Evangelho do O canto da página 47. A Bíblia é A palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela um caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Naquele tempo, O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no mesmo dia, dois discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, à ascensa estádio de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que eles tinham. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Ele entrou para ficar com eles. Depois se pôs à mesa com eles
pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo no nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram-se a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 outros discípulos. Estes confirmaram realmente que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. Então, os dois relataram o que acontecerá no caminho, como haviam reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que acabamos de ouvir é a inspiração da campanha missionária deste ano. A imagem dos 2 discípulos é um retrato da comunidade de Lucas naquele tempo. Trata-se de pessoas que estão vacilando na fé, desanimadas, sem sentir a presença do ressuscitado. O evangelista que reanimá-las, mostrando que não estão abandonadas. O Senhor que venceu a morte está presente. Aquele dia, dia de ressurreição, para os 2 discípulos era apenas o terceiro dia da morte de Jesus. E por isso, dia de desânimo e tristeza. Mas alguém quer? Alguém quer falar alguma coisa? Ele tem as leituras da Ele tem 1, 2, 3. Os discípulos que antes acompanhavam Jesus estão voltando para casa, desiludidos, decepcionados e sem esperança. Estão deixando a comunidade cristã, tudo acabou e a comunidade se dispersa. Mas no caminho surge um forasteiro, Jesus, que não é reconhecido. Ele se aproximou, caminhou com eles e perguntou. Ele criou um ambiente de fraternidade, dando oportunidade para que os dois pudessem falar da realidade vivida. Eles contaram sobre a decepção, o desânimo e suas esperanças desfeitas. Após criar esse ambiente de confiança e ter estudado a realidade deles, Jesus recorre à Escritura para iluminar. Ele explica que as Escrituras, isto é, faz a ligação entre a vida deles e a palavra, cuja escuta eles faz arder o coração. Já em Emaús, Jesus se pôs à mesa e disse as palavras que recordam a última ceia. Isto é a experiência da partilha, da comunhão, da comunidade. E o milagre acontece. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Feita a experiência do ressuscitado, eles não precisavam mais de sua presença física. Por isso, Jesus desaparece. Para os olhos se abrirem, é necessária a experiência de comunidade, celebração e partilha. Essa experiência transforma a vida dos dois. Eles que de manhã fugiam de Jerusalém, lugar da morte, perseguição e fracasso, à tarde se põem no caminho de volta. Em lugar de desânimo, há entusiasmo e coragem, pois experimentaram a presença do ressuscitado. A história que começou com a comunidade se desintegrando termina com a comunidade se reintegrando, se unindo, a partir da realidade, da escritura, da celebração partilhada e da comunidade que se revela a presença do ressuscitado que transforma os discípulos em testemunhas corajosas do que vieram
e ouviram. O que Deus quer dizer para nós esta noite? O que o Senhor quer nos falar com esse evangelho? Esse evangelho aqui, ele vai falar um pouco lá sobre quando Jesus morreu. E ele já estava ali no seu período de 3 dias. Ele diz para os discípulos: eu vou morrer e em 3 dias eu vou voltar. Só que os discípulos, eles tinham na cabeça deles que o Messias seria uma pessoa que ia ser a libertadora. O Messias viria com uma espada e um exército fortíssimo e destinaria todos aqueles que estavam no poder. Mas aí quando Jesus vem ao mundo, ele vem ao mundo para sofrer. E quando Jesus morre na cruz, quando Jesus é humilhado, cuspido, batido e morto na cruz, eles ficam desanimados, porque eles não viram aquilo que eles queriam. Eles não viram a morte daqueles que tanto os oprimiam. Aí esses 2 discípulos, eles saem de Jerusalém a caminho de Emaús. E é nesse momento que eles estão tristes, andando até Emaús, que Jesus vai aparecer a eles. Eles, porém, não o reconhecem. Aí Jesus faz como desentendido. Ele faz como se fosse um cara liso e fala: vocês são tão tristes, estão conversando sobre o quê? E os discípulos, que não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque não reconheceram que era Jesus ali, eles falam: você deve ser o único estrangeiro de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Aí eles explicam que o mestre deles tinha morrido, mas aí Jesus, ele faz uma pergunta para eles: vocês ainda não entenderam que para a glorificação do Messias, ele não tinha que passar pela cruz? Aí ele começa a explicar todas as leituras, lá do profeta Moisés até aquele tempo. E quando está terminando o dia, quando eles estão chegando já em Emaús, os discípulos eles vão para um canto e Jesus faz como que se fosse para outro, como se na estrada tivesse uma bifurcação. E os discípulos vão para um lado, Jesus vai para o outro, mas eles falam: ei, fica com a gente, já é de noite, é perigoso. E Jesus ele vai e fica com eles. E é nesse momento que acontece uma memória da missa. Porque é nesse momento que aqui vai dizer: Jesus ele faz a bênção dos alimentos e parte o pão. Dar graças a Deus e fazer a bênção é o que a gente vai chamar de Eucaristia. Eucaristizar é você dar graças e partir. E é essa partilha aqui que esse primeiro dia da missão vai querer trazer. Porque quando Jesus faz a partilha do pão, os discípulos vão olhar um para o outro com os olhos brilhosos e vão dizer: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Porque Jesus vai ter com eles uma experiência transformadora. Porque é nesse momento em que eles estão muito tristes, desconsolados, quando eles estão desiludidos, porque na cabeça deles, Deus é uma pessoa, é um ser que por estar com eles não vão ter mais sofrimentos. Porque na cabeça deles, o Messias viria para livrar eles de toda a opressão. Na cabeça deles, eles não iam ter mais que se preocupar com impostos, com a comida do dia, não iam ter que se preocupar com a esposa, com os filhos. Na cabeça deles, o Messias ia livrar eles de todas as preocupações. Mas aí o que acontece é exatamente o contrário. Eles são perseguidos, Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas se enforca, Jesus é morto, na cruz. Morto na cruz, entenda toda a humilhação que Jesus sofreu, e ele sofreu. E eles estavam desiludidos ali, estavam tristes. Mas aí quando Jesus vai explicando as Escrituras, quando eles vão entendendo que essa vida aqui é para sofrer mesmo, que essa vida aqui é só o início do sofrimento, que é só o início da purificação, e eles veem ali Jesus partindo o pão da mesma maneira que ele partiu na Santa Ceia, aí os olhos deles se abrem. Aí eles lembram: poxa, não foi Jesus o Messias que lá naquela noite tomou o pão, deu graças e partiu para nós? Não foi Jesus o Messias que pegou o vinho e disse: esse é o meu sangue, tomam, bebam? E não é isso que ele está fazendo aqui? Aí eles percebem que o canto deles não é ali. Eles percebem que o canto deles não é mais sair de Jerusalém, mas sim voltar para lá e continuar pregando o Evangelho.
esse tema aqui, esse primeiro dia traz esse tema, que é corações ardentes e pés a caminhos. Porque os discípulos eles estavam com pés a caminho na estrada e os corações ardentes, porque eles estavam lembrando de viver verdadeiramente o Evangelho. E eu vou explicar aqui brevemente o segundo dia e o terceiro dia, que estão intimamente ligados nesse tema aqui. Porque o segundo dia a gente vê da igreja local aos confins do mundo, que é exatamente isso que eles fazem, pés a caminho. Pés a caminho porque a igreja não é só a capela de Nossa Senhora de Fátima. A igreja não é só ali na matriz, mas a igreja ela é também o povo de Deus. A igreja é esse momento de partilha. A igreja é isso aqui que a gente está fazendo agora. Aqui nós estamos vivendo verdadeiramente a igreja, porque nós estamos nos colocando em partilha. E na leitura desse dia, ia trazer os discípulos sendo guiados pela mão de Deus. Que é quando eles vão começar a pregar o Evangelho nos campos, quando eles vão começar a fazer isso que a gente está fazendo agora. Eles iam para as praças públicas se juntar com as pessoas e eles estavam sendo perseguidos. Mas aí, lá nos Atos dos Apóstolos, vai dizer, a mão de Deus estava conosco. E no segundo dia, junto com esse, a gente vai pensar, será que no meu dia a dia eu estou vivendo, lembrando que a mão de Deus está comigo? Será que quando eu fico triste, quando eu fico desiludido, quando eu penso que vou rezar um terço, tudo vai dar certo, quando eu vou na missa, mas aí depois da missa, eu chego na minha casa e eu fui assaltado. Poxa, que Deus é esse? Mas aí é nesse momento que a gente vai lembrar. Esse Deus é o Deus que nos apoia no sofrimento. Porque é no sofrimento que a gente vai chegar no céu. Não é Jesus que diz, e depois pelo caminho estreito, pelo caminho difícil, pelo caminho da tortura, porque Ele é o que leva ao céu. E no segundo dia eu ia falar da Amazônia. Ia ter como uma leitura lá, os discípulos que eles vivem verdadeiramente o Evangelho. Ia falar, vocês viveram tão bem o Evangelho, vocês conseguiram sofrer e lembrar de Deus, que vocês conseguiram converter o povo da Macedônia e da Acácia. Aí a gente vai lembrar, será que no nosso dia a gente está conseguindo converter as pessoas que estão no nosso trabalho? Porque naquele tempo os discípulos eles convertiam as pessoas que estavam morando com eles. E a gente está convertendo as pessoas que estão no nosso cotidiano? A gente está convertendo as pessoas que estão aqui do nosso lado, que são pessoas que necessitam de conversão assim como nós. Nós necessitamos viver esse momento de partilha constante que a igreja pede. O Franzé, ele falou sobre ele falou bem rápido sobre o Adigentes, que seria um documento do Concílio Vaticano II, justamente sobre isso, de você sair da igreja local e viver essa vida missionária. E a vida missionária a gente vive toda hora quando a gente está perto de outra pessoa. Aí agora é a hora que a gente vai comentar sobre as nossas experiências, nosso cotidiano, sobre os momentos em que ardem o nosso coração quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente vive a palavra de Deus. Alguém quer falar? Só na caixa. Cuida da igreja. Não, a leitura são o nosso dia a dia, como eu falava aí. A gente, qualquer coisa a gente decepciona, perde a vontade de estar na igreja. Basta chegar um lugar que o cara vai ter, aí eu me sentar em mais de boa, eu já ouvi muito isso. Porque fulano olhou para mim com a cara feia, não sei o quê, aí sai, vai para outro lugar, né? Aí a outra inocente olha assim, por que a fulana nem sentar aqui e saiu? Mas só que a gente sabe, mas faz conta que não sabe para evitar mais coisa, porque já basta a pessoa se sentir qualquer experiência, né? E é como ele falou aí, a igreja somos todos nós. Tem o tempo que é para a gente se reunir, fazer nossas orações e fazer o que Jesus nos ensinou. Partilha do pão, né? Que é a hóstia. Mas nós, no nosso dia a dia, temos que fazer vários tipos de partilha. É a partilha do ouvido, de ouvir o outro quando necessita, acolher uma pessoa que vai passando, que pede uma água, até os animais. Jesus pede para a gente
fazer uma bondade, e até uma água que você bota no bichinho, você está fazendo a vontade de Deus, né? Então não é tão difícil. A gente que faz as coisas bem difícil mesmo. A missão é dura. Eu digo isso por experiência porque teve essa missão aqui, raramente eu participava, porque a gente se absorve muito naquelas preocupações do dia a dia, no cansaço. Ai, não posso porque não vou deixar fulano só, não posso porque tenho que fazer isso e aquilo. Aí vai ficando. Mas quando você é como a caminhada que o discípulo falando que Jesus estava no meio deles, eles não prestaram atenção. Quando você vai na caminhada, você vai se entusiasmando, você vai vendo como aquilo é bonito, como é bom, ver as pessoas nas casas, falando sobre Jesus. Embora não nos recebam notas não, mas tem aquela leitura, né? Quando for bem recebido, fique, coma, e queira o que lhe oferecer. Se não lhe der atenção, bata o pozinho da chinela e sai. Mas é difícil. Muito difícil. Até para a gente ir para um acontecimento da igreja, se for novena, 9 noites, se for todas as 9 noites, o pessoal já estão de olho. Ave Maria, fulano não para em casa. Reza demais não dá certo não, que as coisas estão tudo errado. Olha, rezou nesse instante, já chegou, tinha um problema danado para resolver. É por isso que eu não vou. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E isso vai, né? É tudo aí, a leitura a gente tem que ouvir, prestar atenção, é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Quando a gente aquece o coração com as palavras de Deus, a gente muda de atitude sem precisar. Vamos fulano para a igreja, tu tem que ir, não precisa. Coisa assim, forçada, não adianta. Legião de Maria é rígido. É 1h30 de reunião, é o texto todinho, depois de não sei quantas orações, reza só pelos outros, se esquece da gente, reza só pelos outros e tudo. Quem é que a gente vai convidar para ser legionária, que vai num dia, no outro sábado, Deus me livre. Não é aquela mulher ficou hora e meia rezando daquele jeito, vou nada. Mas quando a gente aquece o coração, faz 27 anos que eu sou legionário. 27. Aí meu compromisso com Nossa Senhora é assim de Deus me livre. Já fui doente, já fui me sentindo mal, a Clédia pedia ir para casa, não, vou ficar, eu melhoro. De não saber dar um não para Nossa Senhora, para mim ela está olhando e cobrando, né? Mas por quê? Porque o meu coração está ardendo de amor pelas coisas de Deus. Porque meu filho, se for só para ir para agradar fulano que me chamou, não vai não, não fica não. Tudo das coisas da igreja é assim. Se não for por amor, nem vai, porque é que a mesma pessoa está sendo. Ardeu o coração de vocês juntinho. Ardeu mesmo. Então ali naquela que a gente viu, como foi que ele não aguentou esse tempo todo, já entraram em outra coisa, depois já tem outra coisa. É porque realmente não é coisa só de besteira não, para se mostrar não. É porque é de verdade, né? E eu admiro muito. Eu sou muito católica, mas eu já fui mais. Agora não sei porque o cansaço também, há muita coisa, né? Já trabalhei tanto naquela matriz que eu não parava em casa. Eu chegava da reunião, corria para outra, e não sabia nem o que estava se passando em casa. Mas aí depois o padre Arildo, puxava antes de orelha. Calma, minha santinha. Você não quer perder nada. Um dia você vai ficar impossibilitada, perde tudo. Vá com calma. Escolha 2 pastorais. Só faça o que der para você fazer. E Deus sabe o que é que se passa dentro do seu coração. Mas eu acho bonito. Quem pega a missão e vai mesmo, com fé mesmo e vontade. Eu também tinha vontade de ser. Quando eu era mais nova, eu não pensava em casamento, pensava em nada. Eu gostava muito de igreja. Meu pai era policial, a gente chegava nos locais, na cidade, né? Todo mundo corria para outro canto, eu ia procurar a igreja, parecia uma piada, bem pequenininho, procurando igreja. Aí ficava de frente com os santos. Via direitinho o santo piscar o olho para mim, abria a boca, corria para casa, pela mãe, que é isso, minha mãe? O santo olhou para mim e foi um jeito de rir. Eu falei, você tá ficando meio doido, aí vai plantar teus irmãos? Graças. Nem pensar em casamento, eu com 18 anos dizendo, olha quem sabe o negócio do namorado. Aí casei, né? Aí a minha missão era casar. Minha missão era casar, casei, tem esse menino de 73 anos. Tá certo? Então, aí, a
gente faz a nossa missão de toda forma, várias formas, né? É na igreja, é fora dela. Nossa missão não é brincadeira, não. E a gente tem que fazer a parte da gente, né? Como essa semana chegou uma pessoa pedindo esmola lá em casa e eu disse, perdoe. Ramon diz aí que perdoe. Não, eu gritei, foi perdoe. Aí lá se vem ele. Pegou uma parte da Bíblia e me mostrou que eu não deveria fazer, porque eu dou, mas é toda hora bate né? Aí o coração da gente tá tão cheio dessas coisas do mundo que muitas vezes a gente der para trocar por droga, por bebida. Aí ele foi e me colocou assim, mãe, faça a sua parte. Quem sabe que não é o próprio Cristo que está aqui na sua porta pedindo, faça a sua parte dele. O que ele vai fazer é problema dele. E muitas vezes a gente se nega a ajudar o próximo, já julgando, né? E isso é verdade. Desse dia ele puxou minha orelha e eu não dei como lição. Quem passar por lá, se eu tiver 1 quilo de arroz, eu divido 1 quilo de arroz para cada um. Ele disse, mãe, tem 3 pacotes de massa de milho, tira metade de um, ou tire um e vai. Tem uma mulherzinha que não quer massa de milho. Mas eu Nem farinha. Não, só dão isso. Deixaram lá naquela pedra meio quilo de farinha que a pobre da mulher deu, talvez só tinha aquela, né? E uma massa de milho. A Rita disse, menino, que macumbagem aqui. Aí em cima da cara lá estava o que a pobre da mulher deu, estava lá. Só que Deus sabe o nosso coração, sabe o coração. Aí a que tinha dado 1 quilo disse, não, eu estou fazendo a minha parte. Não importa o que quer fazer aí mais para frente, vender ou trocar. Mas eu já avisei os que passam em casa. Meu filho, só uma vez, viu? Pouco mais que vai sair mais vocês pedindo sou eu. Porque é toda hora. Deus pede que dê, mas assim também não. Hoje eu já dei só, mas não. Mas infelizmente é assim. É para trocar por droga, é bebida, é tudo enquanto a gente vê, né? Aí passava uma mulherzinha, com 2 meninos no chão, tinha um bicho que corria, cada um com a casa e outro no braço. Um dia passou, minha mãe foi fazer só o teste, que guardava tudo com tudo limpo, as roupas, puro perfume e tudo. Aí, minha filha, você anda com essas 3 crianças num sol quente desse. Minha filha entra aqui e me ajude só a lavar aquelas roupinhas que tá ali, que eu dou almoço, eu lhe dou um dinheirinho. Não tenho tempo pra isso não. Eu não tô pedindo emprego não, estou pedindo ajuda, não tô pedindo emprego. Não pode entrar numa casa e ajudar para receber algum dinheirinho. E a comida pode estar com aquelas crianças no seu meio que for. Às vezes passa vontade, eu peço, meu Deus, me perdoe, mas hoje não. Isso, a passagem bíblica é a coisa mais certa que tem na vida da gente, mas o mundo está estranho, né? O mundo está estranho, as pessoas estão estranhas, né? Justamente. Aí Só que Nós não conhecemos, né? Porque Deus está entre nós e nós não conhecemos, igual fala na passagem. Porque nós não conhecemos Deus, irmão, né? a gente conhece todos. Porque Deus está no nosso irmão, Deus está naqueles humildes, naqueles menos favorecidos, né? E nós passa nem nos conhecemos, né? E aí a nossa vida vai passando, e aí quando chega a nossa hora, chega frente, a face a face, né? Ele diz assim, tive tantas vezes o seu lado e você não me conheceu, né? Porque Deus, ele está entre nós de uma outra forma, né? É uma pessoa que bate na porta, é um irmão que está jogado na calçada, né? Às vezes até um bandido que vem lhe assaltar. Que estava morrendo. Deus está ali do lado, mas você nem se lembrou. Mira, eu já fui abrir a porta lá da frente pro rapazinho e sair lá de dentro de casa. Pois é. Eu fui na frente, eu ia caminhando direitinho, mas quando eu fechei a porta, o rapaz saiu, ó, burro na parede. A menina só vivia dizendo, mãe, a mãe deixa dessa mania de ficar lendo ou escrevendo na cozinha sozinha, tudo de dormindo, e eu com a porta da cozinha aberta, né? Tem perigo, não é muro pra todo lado, cachorro pra todo lado, só que quem pulou foi o cachorro da casa dele. O rapaz coisou na árvore, da árvore búfala, e eu tô entendido porque eu ouvi o baque, né? Aí o Manel já tinha tido o AVC, eu, vale meu Deus, o Manel caiu, me levantei e ainda fui lá no quarto.
Quando voltei para a cozinha, lá estava o homem. Dessa altura. Aí eu olhei para ele, com a caneta ainda na mão. Aí ele disse assim, senhora, deixa eu passar aqui que a polícia está atrás de mim. Olha, minha irmã chamou a polícia para mim. Eu tenho que sair daqui. Eu disse, ande, meu filho. Fui na frente, o mano ainda olhou assim, não entendeu nada. Eu passei, a menina no quarto também, abri o portão e viu os vizinhos todos lá fora. Quando o homem saiu, que 1010 passou pela cabeça daquele homem. Aí quando conheceu o homem, foi que sabia que era bandido. Aí disse assim, Neide, pelo amor de Deus, tu. Eu digo, eu abri a porta, deixar o meu homem lá dentro de casa. Se ele pediu para abrir, né? Eu abri, ele saiu. Quando ele saiu, meteu o pé na carreira. Aí pouco tempo mataram fora. Mas é ruim, viu? É ruim a gente. Mas o coração da gente, Deus prepara mesmo. Porque eu sou medrosa por si só. Eu ouvi um barulho que não tira uma noite todinha, rezando, olhando tudo, olhando, vejo direitinho. Tem um tempo que eu peguei quase depressão. Ouvi a voz do povo, entra, mata primeiro, não sei quem, lá de casa. E eu fui pro doutor, o doutor disse, mas quem tá doente sou eu. Que eu portando tudo com depressão por causa daquele tempo dos tiroteios direto, né? Mas é assim a vida da gente, o coração da gente é preparado. Eu não sei que eu só sei que eu aguento, é porque nem você diz. Deus está em nós de toda forma. Porque depois que eu passar em situações, é que eu digo, meu Deus, como foi que eu suportei passar e sair? Porque lá em casa eu era muito protegida. Qualquer coisinha que eu era calada demais. Agora que o botão desandou, que quase não fecha mais. Nada deixa a Neidinha saber, que ela tem medo de tudo. Aí no tempo que o menino matou a irmã, né, dentro de casa, quem teve que passar tudo fui eu. As minhas 2 meninas pequenas, 3 irmãos também ainda adolescentes pequenos. Eu pra cima e pra baixo fui atrás de ajuda. O povo ia tirar o corpo da menina do coisa lá. Tô com tudo atrás, o menino atrás, eu aguentei firme. Fui em delegacia, voltei, mas depois, minha filha, a crise foi brava. E eu não sabia que eu ia aguentar aquilo tudo. Por isso que a nossa vida é mistério. Tudo é mistério. Você não pode saber o que vai acontecer amanhã. Você diz logo, não, na mesma hora não aguento não. Vai aguentar o pai lá sendo operado naquela hora. Não era nem garantido ele sair vivo da operação. Parecia novela. Na hora que o papai estava na mesa de operação, o menino estava matando a irmã lá em casa. Foi. Aí a Rainha sabe como foi aquele alvoroço, aquela tristeza, aquela coisa. Dezembro. Nós passamos o dezembro, o luto mais triste do mundo. E o papai vir para cá sem ninguém querer contar que a menina tinha morrido. Mas ela visitou ele. A pobre da mãe, quando queria chorar, a enfermeira vinha, inventava qualquer coisa para ir para o banheiro chorar, né? Aí ele começou a desconfiar. Aí ele escreveu um bilhete, que eu falar, né? Perguntando onde ela estava a Ana Luz, que tinha vindo para voltar, né? Aí a mãe inventou que ela tinha pegado uma gripe muito forte, estava internada na Albanese, ainda funcionava ali como hospital. Mas ele, quando foi de noitinha, 6 horas por aí assim, ele viu ela chegar, cobriu ele, ajeitou o lençol todinho e passou pro lado da sala e ele não viu mais. Aí ele começou a desconfiar, aconteceu alguma coisa. Né? E realmente ela já estava enterrada. A pobre da mãe vinha e voltava. Você como é também que ela teve força para tanta coisa. É por isso que eu digo, a nossa vida é mistério, a gente não sabe o que vai passar na vida. Depois ainda tem que aguentar olhar para o menino todo, porque ele foi levar ele para a FEBEM, depois disseram que lá era mais fácil de ficar mais perigoso. Calado de não dar uma palavra, você não arrancar nada do que foi feito aqui. Sem motivo nenhum. Aí quando foi o papai voltar, pediu uma enfermeira para falar com o médico, pelo amor de Deus, contasse. Como era que a gente ia contar para a pessoa chegasse em casa dele, que o pessoal faz aquele alvoroço, né? Quando a pessoa vem chegando, aí vai logo dizendo, o senhor já soube, não sei o quê, né? Aí ele estava convalescendo. Aí lá contaram, os médicos fizeram uma junta médica lá, mas levaram logo para a enfermaria, porque ele passou mal mesmo para ressuscitar e foi um custo. Né? Disseram que é. Aí a vida da gente, isso é essas coisas. Ninguém tem coisinha boa, nem você disse, o menino ali disse também. A gente só quer coisa boa, só quer vida boa, não quer sofrimento. Ele convida nós, ele não disse que vai
vai ser bom, não. Eles pegam a sua cruz e sigam. A minha acha tanta Não graça. dá. Eu levo a vida na É brincadeira. cruz, né? Antes de eu sair de casa para rezar o texto lá no abrigo, que eu vou de 15 dias, né? O sol tinindo e eu com o texto da mão. Aí antes de sair, a mãe vai nesse sol. Eu disse, vou. Porque Deus diz que a gente tem que... Quem pega a cruz e segue ele, recebe as coisas tudo em doses altas, triplo e tudo. Mas não é coisa boa, não. É coisa ruim. Então, por isso eu vou no sol. Cheguei lá no carro, 2 cachorros tão deitadinhos. E eu que nem jumento procurando sombra, porque o sol tá quente demais. Passei bem pertinho do caminho e o cachorro voou em cima de mim. Aí eu só fiz para assim, ai meu Deus. Aí quando eu fiz assim, ai meu Deus, o cachorro, parece que o cachorro tá no ponto, tá no pé. Aquele do Rodrigo, aqueles cachorros do Rodrigo. Menino, aí eu digo, tá vendo, olha? A missão não é fácil, não. Dá para ir rezar um texto com as idosas lá na Bíblia. O cachorro ainda vem passando. Só queria dar. Deixa ele falar. Só queria dar assim aqui um exemplo aqui do meu pai, né? Que meu pai dizia que nós, né, os seres humanos, são pessoas frágeis, né? E a gente tem que perceber isso, né? Entender isso, que todos nós temos umas fraquezas, né? Uns mais, outros menos, né? Mas nós somos frágeis, né? Mas diante de Deus, a gente se torna pessoas fortes, né? Fortes, e a gente tem que buscar sempre Deus, né? E outra coisa também, né? A gente tem que ser igual a índio. As coisas boas, as coisas de Jesus, né? A gente deve tapar o ouvido para que não passe direto, né? E aí, para terminar, eu queria dar um testemunho aqui, né? Como Deus é importante na minha vida, né? Eu estava em Fortaleza, na Oliveira Paiva, e fui fazer as compras no mercantil. Aí eu tinha recebido meu salário, uma parte do salário estava na carteira. Aí eu percebi que duas pessoas, né? Assaltando. Um assaltou o meu caixa, o caixa que eu estava, né? E o outro atrás, né? E eu fiquei muito tranquilo, né? Já tinha dado dinheiro na caixa, né? E o que é que eu fiz? Tinha um saquinho, né? Que não estava colocado as coisas ali dentro, né? Aí eu peguei, cobri a carteira e fiquei, né? Eu fiquei muito tranquilo, né? E não me assaltaram, não levaram minha carteira. E até o troco, né? Do caixa, depois eu disse o gerente, né? E o gerente foi bater o caixa lá e me deu o troco. Então o que é isso aí? É a presença de Deus na vida da gente. Então a gente nunca pode deixar Deus, nunca pode buscar Deus, mesmo sendo difícil, né? A cruz é pesada, não é fácil, né? Mas a gente tem sempre que estar perseguindo, né? Na persecução, né? E em busca, né? Mesmo tá aqui os cachorros pega, não pega, né? Mas ninguém deve desistir. E a gente até é egoísta, que Deus dá livramento a todo momento na vida da gente. Deus está livrando. E a gente nem percebe, nem se dá conta, nem agradece. Né? Pode falar, né? Quantas e quantas vezes a gente vacila na fé? Né? Fez a pergunta aqui do texto, né? E como a gente enxerga o Jesus ressuscitado? E aqui no texto ele fala que ele apareceu como um forasteiro, né? Um forasteiro. E assim, no começo que a Leginha falou, né, de ir para a igreja, que às vezes assim, você vai à igreja, nunca se iluda ou com as pessoas que estão na igreja, ou com até o próprio padre, nunca se iluda. Porque se você for buscar Cristo, vá buscar Cristo. Mas não por olhar fulano, se está lá, porque todos nós estamos lá em busca de algo, em busca de crescimento na fé. E nós falhamos também, e muitas vezes somos apontados porque somos pessoas engajadas na igreja, né? A Neginha, que é da Legião de Maria, muitas vezes está lá no texto dela, ela está lá perseverando. Mas a Neginha também pode ser apontada com o dedo, porque está lá é a beata, né? Então, é isso que eu quero dizer, que quem quer perseverar na fé, nunca vá pela pessoa, vá por Jesus Cristo, porque nós também somos pecadores e falhos, assim também como o próprio Padre.
também é pecador, né? Nós devemos até rezar por ele, né? Forçar ele, porque eles são os mais perseguidos da igreja. E eles pedem no coração por eles, né? É só isso que eu queria dizer. Que às vezes Jesus está como forasteiro, preocupado de uma pessoa que às vezes enxerga como pecador, como o próprio mendigo que vai pedir esmola, né? Jesus pode estar em qualquer um de nós, né? E como ele falou também, a palavra, quem tem ouvido a palavra, tampar que ele possa sair, né? A palavra boa, a palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos fluir, sair, e muitas vezes absorver as coisas do mundo, né? E isso aí vai nos fraquejando na fé. A menina estava comigo, aí ela até riu, ela disse, essa Neide é muito engraçada, é bom a gente estar onde ela está por causa dessas coisas. Porque eu fui saber o resultado da biópsia, né, do seio, no dia de São Francisco. Dia 4 eu fui, aí cheguei lá, deu positivo, né? Deu que o coisa é maligno, né, o caroço. Aí eu segurei firme e tudo. Aí quando a gente tá conversando, assim, eu tenho que ter uma conversa séria. Aliás, eu já tive, no São Francisco. Ela disse assim, lá vai o que tu tá dizendo. Eu digo, não, porque ele me passou a perna. No dia eu fui confiando nele, que ia dar tudo certo e a coisa deu foi errado. Aí, da mesma hora eu disse, não, São Francisco, me perdoe. Porque deu errado naquele dia. Mas o senhor vai ter um bocado de tempo aí para voltar atrás e fazer o negócio certo. Viu que eu estou contando pro senhor. Esse meio dia doido. Até pedindo as corros santas Eu também já briguei quando eu não gostava dele, eu passei por cada um dele. Briguei sério com ele, mas eu fiz as pazes. Ele vai ter que me ajudar. A gente que sempre vai para a igreja, né? Nós que a gente sempre tem a semana que não tem um dia de folga. Aí a gente passa aí, a única camisinha que a gente vai ali para ir pro terço, aí então a semana que teve, a semana todinha. Aí na quarta-feira nós passamos para ir pro terço, aí nós já passamos um minuto só. Como aqui já vai rezar de novo, vai para a igreja demais. Gente, mas pode ser. Isso aí é a perseguição do inimigo, né? Mas enquanto o vida eu tiver, graças a Deus, a gente vai para o nosso textozinho toda quarta. É muito bom. E a gente tem que ir para a igreja, né? Por Deus e por mundo. Eu vou por mundo. Né? Porque eu quero a salvação, eu que tenho que buscar. A salvação é única. Porque a salvação é individual. A gente vai para a missa, a dia assim você reza por mundo. A gente tem que rezar para quem não pode ir à missa. Para quem pode ir, você rezar por você. Porque a gente reza por um enfermo, por um idoso que não pode mais sair de casa. Eu não posso rezar por ela e ela pode ir para a igreja, ela não vai porque ela não quer. Então, assim, Deus chamar ela tem que ir. Eu não posso rezar para quem pode, eu posso rezar para quem não pode. Eu posso pedir a Deus que Deus dê a conversão para aquela pessoa, para que um dia ela possa também ter a graça e a vontade de participar no banquete. Porque é muito chamado e poucos escolhidos, né? Porque são poucos escolhidos para o banquete do Senhor, né? Infelizmente. Tem muito poucos, né, que vão para o banquete. Então, assim, a gente, quando a gente se converte verdadeiramente, é quando a gente acredita mesmo no Cristo, né? Quando eu acredito verdadeiramente no Cristo, quando eu sei que Ele é o dono da minha vida, e Ele é a razão de tudo em mim, eu não posso tirar uma horazinha para Ele, se Ele me dá tudo. Ele que me abre meu olho de manhã, Ele que dá meu sono, Ele que dá meu trabalho, Ele que dá minha saúde. E uma hora, ninguém tira para Deus, porque Deus Ele não quer tirar nada de você. Pelo menos Ele quer que você acrescente Ele na sua vida. Porque Ele diz assim, eu não vou para Ele não, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Na palavra de Deus não está escrito que você não pode fazer nada. Não está lá escrito que você não pode beber, que você não pode dançar, que você não pode vestir uma roupa de alça. Não está escrito na Bíblia. Deus só quer que você acrescente Ele na sua vida. Porque quando você acrescenta Deus na sua vida, tudo muda. Não é você que muda,
É Deus que lhe transforma. Então, tem coisas que você gostava muito, que você vai passar a não gostar, porque você não é obrigado a fazer. É você mesmo que acha que não é mais interessante aquilo. Por quê? Porque Deus já está em você. Aí quando Deus age na nossa vida, aí vem a tribulação. Porque não é fácil seguir a Deus sem a cruz. Porque quando você se engaja realmente e o inimigo vê que você está verdadeiramente buscando, ele entra na sua casa e ele quer fazer o destroço. Para ver se você é firme mesmo na rocha. Se você for fraco, você vai desistir. Mas se você diz, não, meu Deus, é o meu alicerce. Nada eu temerei, porque Deus está comigo. O mal vem, porque todo mundo tem alguma coisa para sofrer. Mas a gente vence. A gente vence porque Deus está com a gente e porque a gente tem que passar por provações. Deus não é que Deus manda. Muita gente fazia assim, a Nedinha é uma mulher de fé, a Nedinha é uma mulher de igreja. Ela não era para ela ter assim. Né? Não é vontade de Deus que ela esteja com ele, mas Deus permitiu. Por quê? Para alguma coisa nela ela tem que ser transformada, né? Ou ela ou alguém da casa dela. Porque muita gente não vai pelo amor, muita gente só vai pela dor. Então vamos buscar ele no amor, que é muito melhor. Porque quando vier a dor, você já está transbordado pelo Espírito, fortalecido. Né? Só mais uma coisa aqui, ó. A nossa caminhada da gente é engraçada. Todo santo domingo a gente faz cedo, né, para abrir a igreja. Aí tem um meninozinho que mora bem ali na esquina. Todo domingo ele me vê passando. Aí ele diz assim, pai, vamos para a igreja que o padre já passou. O padre já passou para abrir a igreja. Ele é o padre da Santa Espera. Amém? Deu espaço, meu filho, nós não parecemos. Elevemos ao Senhor nossas preces. E digamos confiantes, ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Vós que aparecestes ressuscitado aos discípulos e os enchestes de alegria e esperança na hora da dificuldade. Ficai conosco, Senhor. Ajudai a vossa igreja a ser hoje sinal desta mesma alegria e esperança pascais em cada realidade onde ela se insere. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Vós que explicaste as Escrituras aos discípulos e acendeste neles a chama do vosso ardente amor, inflamai a vossa igreja com o fogo do Espírito Santo e ajudai-nos a ouvir a vossa voz. Ficai conosco, Senhor. Que nos fala através das Escrituras, da realidade e que nos cerca, e que em cada irmão e irmã nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Vós que vos assemelhastes a um forasteiro e ao partir o pão fostes reconhecido pelos discípulos, dai-nos a graça de reconhecer-vos no sacramento de vosso corpo e sangue, e em cada irmão e irmã necessitado que de nós se aproxima, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ajudai nossas dioceses, paróquias e comunidades em seu constante processo de conversão missionária, renovando suas estruturas pastorais e movimentos, a fim de que sejam cada vez mais missionárias, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Pela igreja que está na Amazônia, para que continue sendo um sinal luminoso para o mundo, no empenho de sempre buscar um novo jeito de evangelizar, promovendo o diálogo, o respeito às culturas e à dignidade humana. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Compromisso com a vida. Jesus ressuscitou, aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, que tristes voltavam para casa, explicando isso, as escrituras. Eles os reconheceram a partir do pão. Como podemos também nos aquecer o coração de nossos irmãos e irmãs de fé, que vêm até nós. Temos cultivado em nós o espírito de sermos uma igreja em saída, próxima das pessoas. Jesus colocou-se ao lado dos discípulos de Emaús. Tenho me colocado ao lado, sobretudo, de cristãos à margem da sociedade,
invisibilizados, que compromisso podemos assumir como grupo missionário? Lembrar que lá no Evangelho de Mateus, que é o que a mãe estava falando, lá no capítulo 25, versículo 31, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu estive nu e vocês não me deram roupas, eu tive fome e vocês não me deram de comer. E é isso que na missão a gente quer recordar, principalmente aqui nesse primeiro dia, que é nos colocarmos à disposição das pessoas que estão à margem da sociedade. Celebrar a vida. Deus, nosso Pai, nós nos agradecemos pela graça de viver neste tempo da história, conduzidos pelo vosso amor. Queremos ir até os confins do mundo, gritando o Evangelho com a vida. Amém. Amém. Confiança, rezamos juntos no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes de terminar, possamos rezar a oração do mês missionário. Oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, com graça e missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes e, ao escutar a vossa palavra, e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Mãe Maria, Mãe missionária, rogai por nós. Para a gente encerrar, coloca a mão um pouco no seu coração. Nesse momento, agradeça a Deus por esse encontro de hoje, para que Ele venha não apenas nos fortalecer na nossa caminhada, mas sabermos reconhecer que em meio às tribulações estamos no caminho certo. Que caminho é esse que o Senhor quer que a gente siga? Um caminho cheio de pedras pelo caminho, um caminho cheio de espinhos para se pisar? Não. O Senhor quer que você siga um caminho que, mesmo em tribulação, mesmo passando por dificuldades no seu dia a dia, no seu cotidiano, mesmo que a sua família não esteja bem, mesmo que o seu coração não venha sentir a presença de Deus, não venha escutar o que Deus vem colocar para você. Entrega seus sofrimentos, entrega tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que machuca um ente querido. A palavra de Deus é isso, vem nos dizer isso, que possamos saber reconhecer a Jesus a qualquer momento, aonde quer que Ele esteja, que possamos sentir a sua presença, mesmo que muitas das vezes estivermos fracos, não tenhamos força para prosseguir, para que Ele esteja ao nosso lado, nos fortalecendo a cada segundo, a cada momento. Amém? Amém. Com licença, quero rezar uma Ave Maria pela minha tia que está na UTI. E vamos acrescentar nessa intenção da avó também o Mosteiro de São Bento, que foi vandalizado, está cheio de figuras e símbolos satânicos.
Aí a gente reza por eles E vamos pedir também esta Ave Maria pela Nedinha, né? Vai passar por um processo difícil. Vamos pedir também essa Ave Maria por ela. Vai precisar de muita força, muita fé. Pela recuperação da dona Dulce, né? Uma boa recuperação. Também agradecimento por salvação. E também pela dona Aura, né? Que está atendendo na sua casa. Fica aqui, dona Aura. Toda a Você família recebeu essa Ave dela. Maria. Dedicação também para nosso Ave Maria. Pela saúde da dona Aura. E tudo Pela sua isso saúde. pela guerra que está não só acontecendo em Israel, mas a guerra que está acontecendo no mundo. Para aqueles filhos e filhas que não sabem o que está acontecendo, que o Senhor possa confortá-los. Que Nossa Senhora possa estar guiando, dando força. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe e traga saúde. Amém. o Senhor e nosso Deus derrame sua bênção sobre nós e aqueça os nossos corações para sermos seus discípulos missionários, da igreja local até os confins do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos cantar os Antes de parabéns do terminar. aniversariante, né? Vamos estender nossa mão para o céu, para o Samir, né? Que hoje não é apenas um dia especial para ele, mas também para nós, né? Que temos ele nas nossas vidas. Que Nossa Senhora possa não apenas abençoar este filho. Nossa Senhora não apenas possa abençoar este filho, mas que ela seja a luz junto com nosso Senhor Jesus Cristo em seu caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esse nosso irmão, que Maria te guarde dentro do coração. A senhora vai querer falar alguma coisa? Ela quer dizer umas parabéns, vai. Bem, pode ser a Só família. agradecer. Um momento desse, que é através da reza, celebrar o dom da vida, receber pessoas para rezar, é a coisa mais bonita que tem. Hoje em dia. Ela quer dizer que a casa dela é de vocês. É, panelada mesmo. Ai, por isso que tá tudo aí na mesa, estão sabendo na mesa aí, né? Vou esclarecer uma vez. Eu quero avisar que o próximo vai ser terça-feira, lá na casa do Maraci Cavalcante, ali na rua Sebastião de Abreu, número 1927, né? Terça-feira, 1927. Sebastião de Abreu. Qual é o dia? É o que eu faço.